Cerâmicas milenares são o retrato do Pará na COP30. Os grafismos dos povos Marajoara e Tapajós representam a diversidade amazônica há milhares de anos, quando a floresta não vivia sob os mesmos riscos de hoje. Por meio da arte, a tradição preserva os resultados que a conferência em Belém tenta levar para o futuro. A gente fala nesse momento do distrito de Coaraci, que fica a mais ou menos 20 quilômetros do centro de Belém, e aqui tem uma história muito interessante. Até os anos 50, esse distrito era repleto de olarias, porque essa região tem um barro que é propício para fazer telhas, objetos, tijolos, etc. Mas ali por volta dos anos 60, 70, alguns trabalhadores dessas olarias tiveram contato com a cerâmica marajoara, viram as peças históricas nos museus, se inspiraram e começaram a aplicar as técnicas nas peças que estavam nessas olarias. E viraram mestres, viraram artesãos. Essa ideia foi se multiplicando e hoje isso aqui é um polo de arte marajoara, é um polo de cerâmica marajoara. São cerca de 70 ateliês. A gente vai conhecer um dos ateliês mais antigos aqui de Coaraci, o ateliê do seu Doca Leite, que existe há mais de 50 anos. Cheguei para cá, como tu acabou de falar, adolescente, vai tentando ver o mundo, né? E me deparei numa olaria que até hoje ainda é vivo, o senhor mestre artesão, o senhor Rosemiro. E de lá eu fui vendo as pessoas fazer, fui vendo e quando eles paravam lá na máquina, eu ia para lá tentar fazer o que eles queriam. Você aprendeu com esses mestres? Aprendi com esses mestres. Aqui a gente tem a arte, o exemplo da arte marajoara, que é uma urna de Joanes. Foi uma tribo que viveu ali na ilha de Marajó por volta entre 400 e 1400. E o que a gente tem delas são as coisas mais bonitas, são as urnas marajoaras, que são as peças mais belas que a gente tem delas. E também tem a parte já da região de Santarém, ali próximo do Tapajós, que é a tribo tapajônica, que é mais ou menos um período parecido. Até 1600, mais ou menos, eles habitavam lá. O que a gente tem deles são os exemplares mais bonitos, são os vaso gargalo e o vaso cariate, que são as peças mais belas que a gente tem. E é interessante essa peça aqui, esse prato, figuras como Vladimir Putin, Xi Jinping, Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul, tem um exemplar igual a esse, porque o Ministério da Fazenda, na cúpula dos BRICS esse ano, presenteou todos os chefes de Estado dos BRICS com essa peça. Aqui no fundo, a gente tem o ateliê, a oficina onde as peças são preparadas. E aqui nesse canto, a gente começa mostrando a argila, o material, a matéria-prima para fazer. Essa argila, ela vem de regiões distantes, regiões de mangue, e o pessoal que retira isso faz no braço. Tira isso, extrai toda essa argila, que é própria para fazer os objetos. Eles retiram de uma área a mais de 100 quilômetros daqui, trazem para essa região. E a segunda etapa é o torno, é o molde, o processo de moldar, enfim, de estruturar esses objetos. É esse instrumento aqui. Como que o senhor se sente? Qual que é o sentimento ao ver que isso é representativo do Pará e da COP como um todo? O mundo inteiro olhando para isso. Olha, eu considero, não menosprezando os outros artesãos que têm muita arte aqui, o Pará é rico de arte, né? Mas a arte marajoara se destaca em todos os sentidos. Eu costumo dizer que eu nasci no barro. Então, meu pai e a minha mãe, quando começaram, era eu e minha irmã, e eles costumavam dizer que a gente foi criado ali, fizeram um curralzinho e a gente estava ali no meio da olaria. Então eu nasci no barro. A rainha da Dinamarca, que está aqui na COP, recebeu uma peça que foi produzida aqui no ateliê do seu Doca Leite. Uma peça parecida com essa, um pouco maior que essa, mas com essas mesmas características. Mas a Globo News não vai ficar para trás e a gente foi presenteado com esse lindo prato. Então fica essa homenagem e um agradecimento também de toda a nossa equipe por esse carinho, por essa acolhida e por esse trabalho maravilhoso. Gente,
gente, muita fofura, né? Ele, além de tudo isso, abriu o ateliê, contar essa história pra gente, ainda manda esse presente que é para toda a Globo News, né? Todo o canal empenhadíssimo em entregar uma cobertura com esse nível de qualidade para vocês, com nossa equipe tão envolvida como o Bausa e todo o nosso time lá contando as histórias para além das negociações que estão em andamento na COP30. No final, como eu sempre digo, é sobre as pessoas. Valeu, Bausa!